Fala pessoal, beleza? Aqui é o Padeiro Investidor. Eu vou mostrar aqui para vocês o Investidor 10. Eu vou mostrar praticamente todas as funcionalidades aqui da plataforma, tá bom? Muita gente me pergunta aqui, eu quero mostrar para vocês, beleza? Vamos lá, pessoal. O Investidor 10, plataforma bem completa, tá? Então eu acabei me dando muito bem aqui com ela. Eu vou mostrar para vocês aqui basicamente as principais funções da plataforma, tá bom? Para quem eu particularmente não gosto de usar a corretora para me basear nos investimentos, então eu prefiro mais uma plataforma onde eu lance tudo no lugar só. Por quê? Porque muitas vezes por exemplo, os investimentos no exterior podem ficar em outra corretora, que é o meu caso. Então, no exterior eu tenho a Nômade, e no Brasil eu uso hoje o Ion do Itaú, a corretora Ion, tá? Então, quando tem uma plataforma igual ao Investidor 10, que eu junto tudo num lugar só, então fica muito mais fácil a visualização, beleza? Então vamos lá, vou mostrar aqui para vocês. Então essa primeira parte aqui é o resumo de toda a carteira, tá? Ele mostra o total do patrimônio, o percentual aqui que cresceu no mês, o lucro total da carteira, os proventos recebidos, tá? O total é o que eu tenho ainda para receber, então é aqui o que eu recebi, e o total ainda que eu tenho para receber. Tem essa diferença aqui de R$ 500. A variação percentual da minha carteira aqui está em 1,59%, né, que dá R$ 624, com uma rentabilidade de 37,82%. Né? Então a diferença entre variação é a variação das cotações. Então, se uma ação custa 10, ela vai para 11, então, teoricamente, ela teve uma variação percentual. A rentabilidade é que eu ganhei com os proventos em cima, então ele soma a variação e mais os proventos recebidos. Então, vocês podem perceber que a minha carteira está com 37,82% de rentabilidade, uma rentabilidade muito boa, tá? Aqui embaixo ele mostra a evolução do patrimônio, então isso aqui é um resumão, né? Desde o primeiro mês que eu comecei a aportar aqui até agora setembro, ok? Do lado ele mostra os ativos, então tem o percentual aqui por ativo, né? Então eu tenho aqui hoje 30% em FIIs, total de 12.176 e 64% em ações, total de 25.841. Aí tem um pouquinho aqui de cripto, um pouquinho de ETF e um pouquinho de REITs, são os investimentos em fundos imobiliários do exterior, ok? Aqui embaixo, pessoal, o resumo ele mostra os ativos, né? Então aqui tem as ações, a quantidade que eu tenho são 10 ações que eu possuo na carteira, total de 25.841. A variação média das minhas ações é 4,32%, tá? Não é da carteira, são das ações. Tem uma rentabilidade de 23,79%, tá? A meta aqui seria 55%, eu tenho aqui 65%, estou um pouco acima da meta aqui que eu tinha colocado lá de distribuição, tá bom? Eu não ligo muito para isso não, tá? Eu vou comprando aqui o que for mais interessante. Então, tem aqui as minhas 10 ações, né? Eu sempre falo que nos vídeos que eu acabei começando com CEMIG 3, depois eu passei para CEMIG 4, né? Então, eu acabei não vendendo, deixa ela aqui. Então, as próximas CEMIG que eu comprar vão ser sempre a 4, né? Então, individualmente aqui, ó, temos aqui o Bradesco, uma baita valorização de 21%, JHSF 58%. Né? A única empresa que está aqui com uma variação bem abaixo mesmo é o Banco do Brasil, né? Que meu preço médio está em R$ 23,97 e ele está valendo R$ 22,16 hoje, né? Com os proventos que eu fui recebendo ao longo dos meses, né, desse ano, na verdade, que eu estou aqui com a carteira, a rentabilidade dele está 5% negativa. Então, a cada dividendo que eu recebo, ou quando a ação sobe um pouquinho, essa rentabilidade aqui vai melhorando. Logo, logo, eu acredito que nos próximos proventos, esse 5,25% aqui ele já acabe sendo já tem uma variação positiva, tá? Aqui embaixo, pessoal, aqui eu posso, por exemplo, aqui no final das ações, eu posso ver aqui os gráficos, né? Então ele mostra a distribuição na minha carteira de ações, ok? Então aqui ele mostra por percentual, então obviamente aqui
Da minha carteira de ações, 42% é Banco do Brasil, né? E a CEMIG, somando as duas aqui, dá 3%. Então, o que eu menos tenho aqui na carteira é a CEMIG, tá? Então, aqui ele mostra detalhadamente, é muito legal, o layout aqui é bem bonito. Aí eu posso editar as colunas, né? Se eu quiser, por exemplo, tirar aqui o yield on cost, o dividend yield, então eu posso tirar aqui nessa edição de colunas. E os lançamentos são as compras que eu fiz de ações, tá? Então aqui ele vai separar certinho aqui para a gente ver. Quando eu venho aqui nos FIIs, mesma coisa, tá? Ele mostra a minha carteira aqui com 6 fundos imobiliários. Eu acho que é uma quantidade assim ideal. Não quero ter muito mais que isso. Por enquanto, eu vou seguir com esses fundos aqui. Um valor hoje de 12.176. Eu estou bem devagarzinho com o fundo imobiliário. Voltei agora a aportar. Eu tenho uma boa intenção agora de fazer alguns aportes mais pesados esse mês aqui em FIIs. Uma variação negativa das cotações de 1,10% e uma rentabilidade positiva de 3,48%. A mesma coisa das ações. Todo mês, quando os fundos imobiliários vão pagando lá os proventos, né? Os aluguéis lá dos fundos, essa rentabilidade ela vai aumentando. Então a tendência é subir bastante. Tem uma programação aqui de 30% como meta de distribuição dos fundos imobiliários. Eu estou com 31%, então está praticamente no 0 a 0 aí. Criptos. Por enquanto eu só tenho Bitcoin, tá? R$ 1.077 aqui. Eu tenho essa graninha, acabei parando de aportar, mas também pretendo dar um tapinha aqui no Bitcoin, beleza? ETFs internacionais aqui. Eu tenho o DPI, tem um valor pequeno também, $56. Está com uma variação negativa, só que está com uma rentabilidade bem positiva aqui, tá? Os REITs também está com uma variação negativa, uma rentabilidade positiva. O que aconteceu com os ETFs e com os REITs? Eu vendi um pedaço de uma posição que eu tinha no Banco Inter. Quando eu fui cancelar a conta do Banco Inter, era tão pouco dinheiro que tinha lá que eu preferi vender do que pedir uma transferência de custódia. Então eu acabei vendendo no Banco Inter, então estava com um lucro bom ali, acabei ganhando uma grana e acabei aportando em outras coisas aqui no Brasil. Então por isso que ele está com essa rentabilidade bem alta, tá? Tesouro direto, eu não tenho nada investido aqui. Beleza? Essa aqui é a primeira parte, tá? Que é a parte do resumo da carteira aqui, beleza? Proventos. Essa aqui geralmente eu costumo mostrar mais nos meus vídeos, né? Então aqui ele me mostra proventos que eu já recebi desde o começo da minha carteira, ó, desde agosto do ano passado até agora setembro, e ele mostra aqui o que eu tenho já programado para frente. Então ele me mostra que até o mês 12 de 2026 aqui, até dezembro do ano que vem, eu tenho já proventos programados, tá? Aqui eu não vou me aprofundar muito, porque eu já mostrei para vocês algumas vezes. Você pode fazer os filtros por ano, dos últimos meses, os últimos 5 anos, por ano também aqui. Então, geralmente eu gosto de deixar aqui no todos, porque eu vejo tudo que eu recebi e o que eu vou receber que já está provisionado, né? Então, eu posso escolher o tipo de ativo, eu posso colocar o ativo em si. Então, por exemplo, eu quero ver tudo que eu já ganhei de Banco do Brasil. Olha que legal. Então, o Banco do Brasil me pagou, por exemplo, no ano passado, em agosto, R$17, depois 14 em setembro, em dezembro, R$85, 85,70 em março de novo e R$65 em junho. Então, olha que interessante, eu consigo aqui escolher ativo por ativo para ver qual foi a valorização deles aqui, beleza? Aqui do lado já me mostra também quanto que eu recebi, né? Que é o mesmo valor lá do resumo no começo do aplicativo e o total que eu ainda tenho a receber. Então são os 1.810 aqui em cima e 17 centavos e mais tem uma diferença de 500 e poucos reais aí que vai completar esses 2.309. Então eu tenho uma boa grana aqui a receber ainda, tá bom? Nessa parte de baixo aqui, pessoal, olha que interessante. Como eu coloquei aqui recebidos e futuros, ele me mostra o valor, né? Então ele já está mostrando aqui todos os ativos que eu tenho. Ele me mostra aqui em cima por barra, né? Por gráfico de barra. E aqui embaixo é uma tabelinha convencional mesmo, né?
Então ele mostra aqui, ó, quando eu comecei em 2024, por valor. Olha que interessante, é uma função nova também do Investidor 10. Quando eu deixo o mouse aqui em cima, ó, por exemplo, no mês 10 de 2024, ele mostra aqui, ó, FIIs 87,30 e ações 3,39. Ó, novembro, ações 4,84, FIIs 91. Vamos pegar um mês aqui, ó, 2025. O mês que eu mais recebi foi junho, né? Olha que legal. Então ele está mostrando aqui em cima, ó, ações R$ 121,75, FIIs 98, REITs 1,21 e os ETFs 2,62, tá? Na verdade, os REITs e os ETFs são em dólar, é que a plataforma ainda não mostra em dólar, tá bom? Então, essa parte do histórico eu achei muito bacana. Eles evoluíram bastante essa questão aqui, tá muito mais detalhado, tá? Até fiz um vídeo, uns 4 vídeos atrás no meu canal aí que eu mostro essa novidade aí da plataforma do Investidor 10, beleza? Aqui embaixo ele tem um descritivo mesmo por ação. Isso aqui é a parte que eu mais curto ver aqui. Então ele mostra as últimas aqui que eu recebi, que eu vou receber. Então a mesma coisa, eu posso vir aqui em 2025, eu posso colocar só os futuros. Então eu vou filtrar aqui, ó, tudo que eu tenho provisionado. Olha que interessante. Naquele gráfico aqui, ó, ele tá a barrinha cinza, né? Cinzinha, azul clarinho. E aqui embaixo, ele me mostra provisionado, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui CEMIG. Em dezembro de 2026 eu tenho já uma grana para receber. Muito bom, né? Isso aqui é um diferencial dos dividendos, né? Isso aqui é muito empolgante. Então eu tenho aqui Banco do Bradesco, ó. Em abril de 2026 já tenho R$ 51. Aí eu já tenho de novo em janeiro, em abril, 50, na verdade assim, ó, 51 em abril e em janeiro tenho 51 também, né? E aí em janeiro R$ 3. Então assim, eu tenho 3 pagamentos do Bradesco já provisionados agora para o começo do ano que vem. E ele vai mostrando aqui pra gente, né? Tudo que eu tenho a receber. Se eu vou agora lá, por exemplo, e lanço uma ação, um fundo imobiliário, se ele já tiver alguma coisa provisionada, se for, não tiver Datacom, ele já vai mostrar no futuro para mim já quanto que eu vou receber. Entendeu? Então essa parte aqui é bem interessante também. Eu posso vir aqui, ó, e colocar só o que eu recebi. Olha que legal. Ele vai mostrar, ó, até anteontem, ó. Petrobras foi pago, Datacom foi dia 2/6 e foi pago dia 22/9 para mim agora, R$ 3,08. Então essa funcionalidade aqui é bem bacana, né? Já vou aproveitar e mostrar para vocês aqui, ó, futuros. Eu tenho aqui, ó, amanhã, por exemplo, vai cair para mim, ó, olha que legal. Eu venho na página 2, ó, amanhã eu vou receber 3,91 do CPFL, 9,48 do BTLG, 13,87 do ALZR, 37,72 do XPML. Eu vou receber aí uns R$ 60 de dividendos. E amanhã eu vou investir isso aí. Beleza? Então essa parte aqui dos proventos. Beleza, pessoal? Aí entra a parte da rentabilidade, né? A carteira hoje está com uma rentabilidade de 37,82%, ou seja, 111% acima do CDI, muito bom, tá bem legal, né? Nos últimos 12 meses deu uma rentabilidade negativa aqui de 24%, aqui esse mês aqui ele saiu o 13º mês, então ele puxou bem para cima a minha carteira, né? No mês passado 4,09 negativa, né? Então quando ele tem a comparação aqui, ó, ele mostra, então se eu pegar aqui, por exemplo, em setembro, rentabilidade da carteira ali em cima em azulzinho 16,94, o IPCA 5,13, o IFIX 5,09, né? O acumulado isso aqui na verdade, né? E o CDI deu 12,95% de acumulado nesse período aqui, tá? Então você pode ver que a carteira saiu muito bem. Aí nesse gráfico aqui embaixo, ele mostra a rentabilidade mês a mês, né? Então eu tive aqui começo bom,
depois deu uma quedinha no final do ano. O final do ano foi bem, bem ruinzinho. Começou o ano bem, maio deu uma caidinha e depois, de junho para cá, a carteira só está aumentando a rentabilidade. Beleza? Então, essa parte de rentabilidade que é bem simples, é uma fotografia aqui do momento da sua carteira. Tá? Patrimônio, então ele mostra aqui de quando eu comecei a investir. Ver aqui, ó. De quando eu comecei a investir até agora. Então, isso aqui ele mostra também lá no resumo, como eu mostrei para vocês no começo do vídeo. Ele mostra por tipo de ativo, né? Então, eu tenho aqui 30% em FIIs, 60%, isso que eu já mostrei para vocês. Então, tá bem divididinho aqui. As ações ele mostra também por tipo de ação, né, por empresa, essa divisão aqui. Os FIIs também, bem completo, pessoal, bem completo. Ele mostra assim por classe, por ação, por fundo imobiliário. Olha lá, criptomoeda só tem uma, ele mostra uma só. ETF tem um só também. E os REITs, olha que legal, olha como que é bem interessante aqui essa questão dessa divisão. Ele mostra por REIT, ó. Então eu tenho essa divisão. Dá para você fazer uma análise muito bem profunda aqui para você estudar a sua carteira realmente, tá bom? Voltando aqui em cima, pessoal, nas metas, né? Eu fiz um vídeo de umas metas aqui no mês passado. Logo, logo eu vou refazer. Eu tive algumas inconsistências ali. Eu acabei colocando umas metas muito agressivas e eu não vou conseguir cumprir. Então, eu vou refazer o vídeo das minhas metas. Mas eu acho muito legal essa função, porque eu criei aqui, ó. Olha que interessante. Média de proventos recebidos, né? De todos os meus ativos. Eu coloquei o primeiro objetivo, R$200. A média deu 148 até agora. Olha que interessante. Já estou com uma média de R$148 de dividendos. Então faltam R$51, 74,25%, né? Eu coloquei um segundo objetivo de R$300. Então, com os mesmos 148, faltam 151, estou 49%. Um objetivo de R$400, estou a 37%. Então, você percebe que ele vai diminuindo o percentual, né? Eu tinha colocado no objetivo para o final de ano R$500, tá? Mas aí depois eu vou fazer um videozinho explicando por que eu não vou conseguir chegar nos R$500, beleza? Então tá em 29,70%. Coloquei uma meta também de objetivo no Brasil de R$100 mil. Então a carteira no Brasil tem 38 mil. Então ele subtraiu tudo que eu tenho investido no exterior, beleza? Então no Brasil 38.018, faltam 61 mil. Pela matemática aqui do Investidor 10, está falando de 2030, mas eu não vou demorar tudo isso aí não, tá? No ano que vem aqui, comecinho do ano, eu já vou bater esse valor aqui, beleza? As metas concluídas. Pessoal, acho muito bacana essa parte de metas do Investidor 10, tá? Muito legal. Olha o que eu já consegui. Eu já coloquei, já passei dos R$100, 100% concluído. Passei do total de patrimônio de 20 mil, concluído em julho, entendeu? Passei dos 30 mil também de patrimônio, então se percebem que eu tenho os objetivos a cumprir, mas eu também já consegui passar de algumas metas aí, beleza? E eu tinha uma meta aqui, que era uma meta pessoal, de fazer R$10 mil em Banco do Brasil. E eu já passei também. Em agosto agora, 2025, eu atingi R$10 mil aqui no Banco do Brasil, beleza? Ó, pessoal, esse vídeo é sem corte, tá? Tô tocando direto aqui. Análise da carteira, tá? Então, eu não sou muito apegado nisso aqui não, mas ele mostra, ele fala, por exemplo, aqui, a empresa BBAS3 está com ROI abaixo de 10%. E aí, quando eu clico aqui, ó, ele vai explicar tudo, tá? Se vocês quiserem dar um pause aí para vocês verem, tá? Não vou ficar segurando muito tempo, não. BBAS está com uma margem líquida abaixo de 10. Então, na análise do investidor 10, isso é ruim, ponto de atenção. BBAS pagou menos 16% de dividendos nos últimos 12 meses, que em relação ao período anterior, é um ponto também que eles analisam negativamente aqui, tá? Então, aqui embaixo, ó, olha que interessante. Taesa não apresentou um bom crescimento de receita nos últimos anos. Ele vai dando alguns insights ali para você com relação à sua carteira. São pontos de atenção, tá?
e aí você pode se basear neles ou não, beleza? A parte, pessoal, de lançamentos, tá? Lançamentos são só os aportes que eu fiz aqui, mês a mês. Isso aqui eu acho muito bacana, essa funcionalidade aqui, tá? Olha que interessante. Junho foi o mês que eu mais fiz aporte na renda fixa. Bom, julho caiu um pouco, agosto, setembro. Aqui, na verdade, agosto, setembro, o que aconteceu? Eu fiz alguns aportes que somaram 15 mil reais na renda fixa, tá? Então eu acabei construindo uma reserva de emergência enfim, para oportunidades na bolsa, para situações emergenciais mesmo. Eu acabei fazendo um vídeo explicando, então por isso que foi bem magrinho aqui os meus aportes em agosto e em setembro, tá? Aportes na bolsa, ok? Esses foram os lançamentos que eu fiz. Inclusive, hoje eu fiz uma comprinha aqui de 2 cotas do Gari. Eu não vou falar sobre isso agora, mas aqui ele mostra, ó, todos os aportes que eu fui fazendo. Bem bonitinho, com as imagens. Bem interessante, ó. Beleza? Então aqui já tem várias e várias páginas, desde quando eu comecei a fazer os meus aportes aqui. Beleza? A parte do Pro aqui, né? Então tem ferramentas, gerenciador de carteiras, tem cursos, tem carteiras recomendadas, tem o ranking buy and hold, ranking de Graham, agenda de dividendos, relatórios, as ações e os fundos mais queridos, busca avançada que você pode fazer por indicador. Ah, eu quero buscar por dividend yield, então aqui você consegue tudo, tá? Ranking de Bazin e tem integração B3 aqui, ó. Que vou voltar aqui para a carteira. O que é a integração B3? Às vezes você monta a carteira, você não quer lançar tudo manual. Você vem na integração aqui B3, coloca conectar com a B3, coloca o seu CPF, a senha sua lá da B3, da bolsa, e ele vai puxar toda a sua carteira aqui, tá? Uma última função que eu quero mostrar aqui para vocês, pessoal, que você pode criar algumas carteiras, né? Então aqui, ó, eu tenho aqui algumas carteiras que eu criei para começar a alimentar, né? Essa carteira minha, pessoal, eu carinhosamente chamo ela de carteira de viagens. Por quê? Porque essa grana da renda passiva, eu estou construindo essa renda para viajar no futuro, para ter uma liberdade para viajar. Então, eu vou fazer um vídeo nos próximos dias aí para contar um pouco do que eu pretendo aqui com essa renda de dividendos. Show? Pessoal, é isso, valeu. Deixem uma curtida, façam um comentário, ajuda bastante o canal. Eu adoro participar, respondo praticamente assim na hora. Sigam o canal, compartilhem. Eu quero muito aí contar com o apoio de vocês, beleza? Um grande abraço aí, até o próximo vídeo.